Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano. Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula, nossa última aula de português da semana. Hoje nós vamos falar sobre os gêneros textuais. Na última aula a gente trabalhou a fábula. Nós vimos a historinha do leão, da formiga e da aranha, leão, da mosca e da aranha. A gente entendeu as características do gênero de fábula. Vimos que normalmente tem um enredo, uma história, é uma história fictícia e apresenta uma lição de moral. Bom, gente, então vamos lá iniciar mais uma aula. Já peço que vocês abram seus livros aí, o livro de gênero textual. Abram na página 12, tá bom? Livro de gêneros textuais, página 12. Enquanto vocês abrem aí, eu vou colocar o cabeçalho aqui. Ok, pessoal, então aqui está na nossa página, página 12, tá bom? Como falei para vocês, do livro de gêneros textuais. Vamos hoje finalizar o conto fábula, o gênero fábula, e vamos iniciar um outro gênero textual, tá bom? Vamos iniciar com esse texto aí da formiga e a pomba. Vocês vão me acompanhar a leitura com o tio David, e em seguida a gente vai responder algumas questões que também estão no livro de vocês. E ao término, nós vamos iniciar outro gênero textual, que contém outras características. Vocês lembram as características que nós estudamos desse gênero textual? Repitam comigo, vamos lá. Primeiro, a gente viu que a fábula ela é uma história fictícia. O que é uma história fictícia? É algo que não existe, algo irreal, tá bom? Segunda característica do gênero fábula é que possui personagens. É necessário que haja personagens na fábula. Esses personagens podem ser principais ou secundários. Terceiro, é necessário que haja um tempo e um local, quando aconteceu a situação e onde aconteceu a situação. Beleza? Então, essas são algumas das características que precisam estar presentes no gênero fábula. Ok? Muito bem, pessoal. Vamos continuar agora a leitura desse texto aqui, cujo título é A Formiga e a Pomba. Acompanhem comigo aí, por favor. Uma formiga sedenta chegou à margem do rio para beber água. Para alcançar a água, precisou descer por uma folha de grama. Ao fazer isso, escorregou e caiu dentro da correnteza. Pousada numa árvore próxima, uma pomba viu a formiga em perigo. Rapidamente, arrancou uma folha de árvore e jogou dentro do rio, perto da formiga, que pôde subir nela e flutuar até a margem. Logo que alcançou a terra, a formiga viu um caçador de pássaros que se escondia atrás de uma árvore, com uma rede nas mãos. Vendo que a pomba corria perigo, correu até o caçador e mordeu-lhe o calcanhar. A dor fez o caçador largar a rede
e a pomba fugiu para um ramo mais alto. E lá ela arrulhou para a formiga. Obrigada, querida amiga. Uma boa ação se paga com outra. Ótimo, muito bem. Ok, pessoal. Então, vamos analisar algumas características aqui desse texto. Vamos lá. Primeiro, quem são os personagens principais aí nesse gênero, nesse conto? Esse gênero, perdão. A formiga e a pomba. São dois personagens principais. A formiga e a pomba. Onde ocorreu a situação? Aparentemente em uma floresta, em um local próximo, à margem do rio. Bom, qual é a lição de moral que nós tiramos deste gênero? Uma boa ação se paga com outra. Então, a pomba, primeiramente, ajudou a formiga e, em seguida, a formiga ajudou a pomba. Bom, beleza, gente. Agora vamos realizar algumas atividades, alguns exercícios referentes ao que nós vimos agora. Ainda no livro de vocês, agora passando para a página 13, vocês vão deparar com alguns quesitos, tá? Um deles, o primeiro quesito, que diz o seguinte: quais os principais valores contidos na fábula? A formiga e a pomba. Ou seja, qual é a principal lição de moral que nós tiramos desse gênero aí, dessa historinha aí, a formiga e a pomba? A gente leu e releu e viu o quê? No finalzinho ele ainda coloca um resumo do que quer dizer. Uma boa ação se paga com outra. O que ele quis dizer é que boas ações devem ser repetidas, devem ser reproduzidas. Então, se alguém fez alguma coisa boa para você, é bom que você também faça algo bom para essa pessoa também. Segundo, quais elementos do texto o caracterizam como uma fábula? Vamos lá. Quais elementos do texto o caracterizam como uma fábula? Lembra as características que eu falei, pessoal, que a fábula tem? Primeiro, é uma história fictícia. Claro que isso não aconteceu, né, gente? Isso é uma história de mentira, tá bom? Segundo, a fábula normalmente apresenta animais. Eles usam muito animais para nos ensinar algo, tá bom? Seja qual for, inseto, animal, todo tipo. Terceiro, temos aí personagens, temos local e temos tempo, tá bom? E por último, a lição de moral que essa fábula nos ensina, que é que uma ação deve ser repetida, deve ser paga com outra boa ação. Tá bom? Então, todas as características do texto aí apontam para uma fábula. Vamos agora para o terceiro. O terceiro diz o seguinte: você acredita que a pomba, ao ajudar a formiga, esperava algo em troca? Você acha que ela queria receber alguma coisa em troca quando ela ajudou a formiga? A resposta aí é pessoal, mas eu acredito que não. Ela não estava esperando algo em troca, até porque ela não sabia que tinha aquele caçador ali. Ela não fazia ideia. Então, eu acredito que ela não estava esperando receber nada em troca por essa boa ação que ela fez. Tá bom? Vamos agora para o quarto. O quarto diz o seguinte: normalmente, o super-herói é apresentado como um ser dotado de poderes que lhe permitem enfrentar situações adversas para fazer o bem. O heroísmo, porém, não pressupõe necessariamente poderes especiais, mas a disposição para se arriscar, para salvar alguém de uma situação de risco. Você acha que houve algum herói nessa fábula? Quem? Justifique. Sim,
houve dois heróis, tá? Tanto a pomba quanto a formiga. Porque a pomba, ela ajudou a formiga a sair da água, que estava presa, e a formiga porque também impediu que a pomba fosse morta pelo caçador. Então a gente percebe que existem duas pessoas, né? Mas na verdade, assim, o ato mais heróico, eu posso dizer assim, talvez tenha sido o da formiga, porque ela se arriscou a salvar a pomba. Tá? No caso, a pomba ela não tinha perigo nenhum quando ela fez aquilo, mas a formiga, sim, ela tem o perigo de ser morta, ela tem o perigo de ser pisada, ela tem o perigo de ser vista pelo caçador, enfim. Mas ambas tiveram atos heróicos, tá bom? Vamos agora para o quinto. Em épocas de chuva intensa, é comum, infelizmente, que muitas pessoas fiquem desabrigadas e até morram devido às enchentes. Pesquise alguma notícia sobre as consequências dessas chuvas e relacione-as à fábula A Formiga e a Pomba. Pronto. Nesse caso aí, vocês vão fazer uma pequena pesquisa e vão relacionar com essa fábula aí, tá? Da formiga e a pomba. Essa daí vai ser uma resposta pessoal, mas eu gostaria de abrir um parênteses aqui sobre essa questão das enchentes, né? Em chuva intensa, infelizmente, devido ao excesso de lixo acumulado nas ruas, ocorrem enchentes, casas são perdidas, pessoas às vezes morrem devido a infecções, afogamentos. E tudo isso tem muito a ver com a questão do descarte irregular de lixo. Quando você pega aquele pequeno papel e joga no chão, você está contribuindo ali com essas enchentes. Tá bom? Vamos lá agora, pessoal. Aqui na página 14, ele vai falar sobre a produção de uma fábula, que vocês já fizeram isso, na verdade. Lembra que vocês já mandaram para mim no WhatsApp, tá? Certo, vocês já mandaram para mim, era para produzir uma fábula, vocês colocaram todas as características da fábula, colocaram os personagens, colocaram o enredo, colocaram o tempo, o local, colocaram os personagens, então ficou muito bom. Parabéns, tá? Então, essa aqui, por enquanto, a gente não vai fazer. A gente já viu, tá bom? Pronto. Aqui temos uma última fábula para a gente analisar, tá bom? A última fábula diz o seguinte: o leão e o javali. Em um dia muito quente, um leão e um javali chegaram juntos a um poço. Estavam com muita sede e começaram a discutir para ver quem beberia primeiro. Nenhum cedia a vez ao outro. Já iam atacar-se para brigar, quando o leão olhou para cima e viu vários urubus voando. Olhe lá, disse o leão. Aqueles urubus estão com fome e esperam para ver qual de nós dois será derrotado. Então é melhor fazermos as pazes, respondeu o javali. Prefiro ser seu amigo a ser comida de urubus. Ok, muito bem. Ok, gente. Vejam só. A lição de moral aqui, nessa fábula, é a seguinte. Como você pode perceber, muitas vezes na sala de aula, há situações semelhantes ao que ocorreu entre o leão e o javali, como brigas, discussões, rivalidades, etc., mas que podem ser resolvidas com uma boa atitude. Exato.
há situações em que você pode evitar uma briga, em que você pode evitar uma discussão, apenas trabalhando o diálogo, tá? Porque não é que a pessoa esteja errada ou certa, que você esteja errado ou certo. Não, é questão de você saber dialogar, tá bom? Pronto, pessoal. Então, nós finalizamos aqui o nosso gênero textual, fábula. E agora a gente vai iniciar outro gênero textual, tá bom? Que é a parábola, tá bom? A parábola. Nosso mais novo gênero textual, a parábola. Deixa eu colocar aqui, parábola. Pronto. Esse é o gênero textual que nós vamos estudar daqui em diante. Professor, o que é uma parábola, professor? Me explique aí, que eu não faço a mínima ideia do que seja isso. Calma. Vamos lá, vou explicar para vocês. Abram aí os livros de vocês na página 16. Livro, página 16. Pronto. Na página 16, como vocês estão vendo aí, temos um texto já explicativo falando sobre o que é a parábola. Tá? O que é a parábola, quais são suas características, para que serve a parábola e tudo mais. Tá? Aí temos aí a parábola e seu caráter alegórico. Vamos fazer a leitura aqui. A parábola é um gênero textual narrativo curto que se caracteriza por possuir o emprego de linguagem figurada para transmitir direta ou indiretamente preceito moral ou religioso. É a partir da exposição de determinados fatos do cotidiano que se ilustra a verdade moral ou espiritual em torno da qual o texto se configura para divulgar a lição que deverá ser aprendida. Diferencia-se da fábula e do apólogo por possuir ensinamentos mais profundos e ser protagonizada por seres humanos. Vale lembrar que na fábula os personagens são animais e no apólogo serão seres inanimados. A parábola é um gênero muito encontrado na Bíblia. Dois exemplos bem conhecidos são a parábola do filho pródigo e a do bom samaritano. A parábola do filho pródigo e do bom samaritano. Realmente, quem já tem costume e tem convivência com a igreja, né, gosta de ler a Bíblia e etc., já deve ter ouvido falar que Jesus ele contava muitas parábolas. Jesus ele contava muitas parábolas no intuito de ajudar as pessoas a entenderem verdades, tá? Ele contava a parábola de forma que as pessoas conseguissem entender o que ele queria dizer. A parábola, pessoal, é como se fosse uma mensagem figurada, uma história figurada, que tem como objetivo fazer com que a pessoa entenda alguma verdade, seja ela moral, espiritual ou profissional. Tá? Então, a parábola ela tem essa característica, tá bom? Ok? Então, quem tem costume com a Bíblia já deve ter ouvido muito de falar de parábolas. Jesus contava bastante. A gente tem a parábola do filho pródigo e a parábola do bom samaritano. São ilustrações, pessoal, que trazem uma verdade sobre alguma coisa, tá bom? E aqui a gente já tem o primeiro texto, né? Que é Joshua e o Grande Caminho. Uma parábola que a gente vai ler e vai entender aí qual é o sentido dessa parábola. Lembre, pessoal, que todas as parábolas, elas são bem parecidas com a fábula. Elas precisam trazer um ensinamento, um conteúdo relacionado a alguma coisa. Elas precisam ter alguma coisa que agrega, elas precisam falar sobre alguma coisa importante. Tá? Essa é a principal característica da parábola. Ela precisa ter esse viés de ensinar alguma coisa, tá bom? Então vamos ler esse primeiro texto aqui, vamos lá. Certa vez, um homem encontrou Joshua, que estava ocupado varrendo o pátio do mosteiro. Feliz com a oportunidade de falar com o grande mestre,
O homem, imaginando conseguir de Joshua respostas para a questão metafísica que o atormentava, perguntou: Ô mestre, onde está o caminho? Joshua, sem parar de varrer, respondeu: O caminho passa ali fora, depois da cerca. Mas, replicou o homem, meio confuso, eu não me refiro a esse caminho. Parando seu trabalho, o mestre olhou para ele e disse: Então, de que caminho se trata? O outro falou, então, místico: Falo, mestre, do grande caminho. Ah, esse, sorriu Joshua. O grande caminho segue por ali até a capital e continuou a varrer. Pronto. Quem é esse mestre Joshua? Vocês vão pesquisar sobre ele, tá bom? É uma parábola oriental, tá bom? E vocês vão pesquisar sobre ele. E na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre esse gênero, tá bom? Sobre esse texto aí, beleza? Pesquisem aí sobre esse tal mestre Joshua, esse grande caminho, porque vocês vão precisar para que a gente possa entender esse primeiro texto aí, tá bom, pessoal? Mas até então, vocês puderam perceber a importância da parábola no nosso cotidiano. Deixa eu copiar aqui agora para vocês colocarem no caderno de vocês, tá? Pronto, essas são as características da parábola. Primeiro, a parábola é um gênero textual que utiliza a linguagem figurada para ilustrar uma verdade espiritual ou moral. Esse gênero é muito encontrado na Bíblia, como, por exemplo, o bom samaritano, o filho pródigo e as três virgens. As características da parábola. Apresentar linguagem figurada, ela tem que ter uma linguagem figurada, como eu já falei para vocês. Precisa ter humanos como personagens principais. Eles precisam ser os protagonistas. E, claro, ela precisa ilustrar uma verdade espiritual ou uma verdade moral. Tá? Então, essas são as principais características da parábola. E é o gênero que nós vamos estudar na nossa próxima aula. Bem, gente, copiem, passem essa informação para o caderno de vocês, tá bom? Bem como as respostas da outra atividade, tá bom? Que vocês fizeram no livro. Vamos ficar por aqui hoje. Eu vejo vocês na nossa próxima aula semana que vem. Fiquem ligados no WhatsApp, em todos os avisos que são dados por lá, porque lá nós vamos comunicar com vocês e passar tudo o que for necessário e referente a esse ano letivo. Tá bom, gente? Novamente foi um prazer. Foi um prazer estar aqui com vocês. Vou finalizando por aqui. Passem isso aqui para o caderno de vocês. Copiem, tá bom? E eu vejo vocês na nossa próxima aula. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana. Tá? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês lá no WhatsApp. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau. Bom descanso para vocês.